Antes de lhe colocar questões sobre o relatório, gostava de fazer uma nota introdutória sobre uma matéria que nem sequer ainda foi aflorada nesta audição. Na política fiscal, como o Sr. Secretário de Estado bem sabe, a função redistributiva é fundamental, promovendo uma distribuição e repartição do rendimento mais justa. Se os cidadãos tiverem uma percepção da política fiscal como sendo uma política justa, é natural que tendencialmente cumpram melhor as suas obrigações fiscais. Se, pelo contrário, tiverem uma percepção oposta de que a política fiscal é injusta e iníqua, então a fuga, a fraude e a evasão fiscais tenderão a aumentar. Tendo em conta que o Governo deu e continua a dar importantes passos no aprofundamento da injustiça e da iniquidade do nosso sistema fiscal, é adequado e justo concluir que a política fiscal do Governo contribui para o aumento da economia paralela, da fraude e da evasão fiscais. E é possível detectar na política levada a cabo pelo Governo, pela atual, mas também pela anterior, três vertentes de aprofundamento da injustiça da política fiscal. Em primeiro lugar, a primeira vertente, a carga fiscal recai cada vez mais sobre o trabalho. Um dado concreto é de assinalar que este ano, de acordo com dados apresentados pelo próprio Governo, a receita em sede de IRC representará 35% da receita em sede de IRS, quando, por exemplo, em 2008, esta percentagem era de 63%. Numa segunda vertente, a receita fiscal é cada vez menos progressiva, com o aumento do peso dos impostos indiretos no total da receita fiscal. Por exemplo, o IVA, em 2014, também de acordo com os dados do Governo, representará por si só 38% da receita fiscal do Estado. E, por fim, uma terceira vertente, ao mesmo tempo que a receita fiscal aumenta, que a carga fiscal sobre os contribuintes aumenta, o Estado reduz serviços públicos, pondo em causa a função redistributiva da política fiscal. Portanto, ao mesmo tempo que aprofunda a injustiça fiscal para os trabalhadores e o povo em geral, o Governo facilita práticas de planeamento e elisão fiscal para os grandes grupos económicos, práticas essas que, não sendo consideradas do ponto de vista legal fraude e evasão fiscais, representam na prática uma fuga aos impostos. Uma adequada abordagem do problema da fraude e da evasão fiscais implicaria, na opinião do PCP, uma intervenção a montante, executando uma política que aumentasse a justiça e a equidade fiscais. Não é essa a opção do Governo, que a montante agrava com a sua política a injustiça e a iniquidade fiscais e, consequentemente, os fenómenos de fraude e evasão fiscais. Não querendo, por questões ou por opções políticas e ideológicas, atuar a montante, o Governo limita-se a atuar a jusante, tentando conter um problema que tenderá a agravar-se à medida que as injustiças do nosso sistema fiscal forem aumentando. E, Sr. Secretário de Estado, não há máquina fiscal, por mais oleada que seja, como o caso do BES e do GES recente demonstrou, que resolva os problemas da livre circulação de capitais e dos paraísos fiscais, da financiarização da economia, da banca sombra que ninguém controla nem fiscaliza. Não tem qualquer dúvida, Sr. Secretário de Estado, presumo, que o PCP defende o cumprimento das obrigações fiscais, que condena a evasão e a fraude fiscais, mas entendemos que este fenómeno é contrariado de forma mais eficaz através da concretização de uma política fiscal que promove uma distribuição e repartição do rendimento mais justa e equitativa. Posto isso, gostava de tecer algumas considerações e colocar perguntas sobre o relatório apresentado. É um relatório de 128 páginas, no entanto, não dá muitas indicações quantitativas dos resultados do combate à fraude e evasão fiscal. Faz uma referência a uma estimativa, de acordo com a qual cerca de 20% do aumento da receita fiscal entre 2012 e 2013 deveria ao combate da fraude e evasão fiscais. Mas, Sr. Secretário de Estado, como é que se chegou a este valor? Qual a sua discriminação deste valor por tipo de imposto ou por rúbrica? Qual a medida quantitativa de cada uma das medidas adotadas e que são extensivamente descritas no relatório? Portanto, o relatório, neste aspecto, é vago, fornece apenas números gerais, mas não desagrega os dados e seria muito importante desagregar. Dou-lhe apenas exemplos. Na página 23, na análise dos resultados mais significativos da atividade da IGF, Inspeção-Geral das Finanças, aparece logo à cabeça, como primeiro ponto, controle tributário dos preços de transferência. Mas qual a medida quantitativa deste resultado? Não está lá nada, não há nenhum dado concreto sobre isto. Mais adiante, na
página 108, sobre a cláusula geral anti-abuso, referem-se 72 transações analisadas, transações estas destinadas a reduzir ou eliminar os impostos devidos, mas, mais uma vez, não há nenhuma análise ou uma medida quantitativa dos resultados destas operações. O montante em que se traduziu o aumento da receita fiscal devido a estas operações. Uma das medidas já implementadas, de âmbito operacional, é a intensificação do controle sobre as transferências bancárias de fundos para países fiscais. Ora bem, se o Governo intensificou este controle, com certeza o Sr. Secretário de Estado estará em condições de responder à seguinte pergunta: qual o montante dos fundos portugueses transferidos para os paraísos fiscais nos últimos anos? Com certeza poderá dar dados concretos sobre isso. Sabemos que, por exemplo, a Comissão de Controle Orçamental do Parlamento Europeu estima que o montante escondido em paraísos fiscais atinge os 16 a 25 bilhões, ou seja, milhões de euros. E eu pergunto-lhe, na sequência desta intensificação do controle sobre as transferências para paraísos fiscais, qual é a estimativa que o Governo faz de os fundos com origem em Portugal escondidos em paraísos fiscais. No conjunto de medidas já implementadas, agora de âmbito normativo, há duas de agravamento das taxas em sede de IRC e de IRS de rendimentos capitais recebidos ou pagos a entidades residentes em paraísos fiscais. Mais uma vez pergunto qual a receita fiscal adicional resultante destas medidas. Não há quantificação. Mais duas medidas também neste âmbito normativo, que é o agravamento das taxas de IMI e de MT para prédios detidos ou adquiridos por entidades residentes em paraísos fiscais. Mais uma vez, o relatório não quantifica, não dá dados relativos ao impacto em termos de aumento de receita fiscal destas medidas. E são estes dados que não constam no relatório que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, na sua as respostas, pudesse fornecer, em vez de se remeter a discursos gerais vagos sobre aquilo que é, na sua percepção, o combate à fraude e evasão fiscais. Muito obrigado. Estado dos Assuntos Fiscais, na sua resposta às minhas perguntas da ronda anterior, tentou negar aquilo que é inegável, que houve um aumento da injustiça e iniquidade fiscais. Dei-lhe exemplos concretos que o Sr. Secretário de Estado evitou referir. Disse-lhe, por exemplo, que, de acordo com os próprios dados do Governo, o IRC este ano representará apenas 35% da receita de IRS, quando, por exemplo, em 2008, essa percentagem era de 63%. Como é que comenta isto? Como é que comenta e explica a redução do peso relativo do IRC relativamente ao IRS? Disse-lhe também que, de acordo com os dados do próprio Governo, os impostos indiretos, o peso dos impostos diretos na receita fiscal tem estado a aumentar. O IVA será, este ano, representará 38% da receita fiscal. Disse-lhe também que, ao mesmo tempo que impõe um saco fiscal aos trabalhadores e ao povo, através do IRC, o Governo reduz serviços públicos, pondo em causa a função redistributiva da política fiscal. Sobre isto, o Sr. Secretário de Estado nada disse, como também não respondeu às perguntas concretas que eu lhe coloquei. Isso tem, o seu silêncio tem um significado político. E vou repetir essas perguntas para o Sr. Secretário de Estado ter uma nova oportunidade para responder. Dizia que o aumento da receita fiscal, 20%, se deve ao combate da fraude e evasão fiscais. Como é que chegou a esse valor, Sr. Secretário de Estado? Qual é a discriminação deste valor por tipo de imposto ou por rúbrica? Qual é a medida quantitativa de cada uma o peso quantitativo de cada uma das medidas adotadas pelo Governo? O relatório não diz nada sobre isso e esperava que o Sr. Secretário de Estado, nesta audição, pudesse apresentar estes números em vez de se limitar a apresentar números gerais. Também lhe perguntei, na sequência daquilo que diz ser a intensificação do controle sobre as transações bancárias de fundos portugueses para paraísos fiscais, perguntei-lhe qual é o montante dos fundos portugueses transferidos para paraísos fiscais. Se não tiver um montante exato, deve ter uma estimativa, forneça essa estimativa aqui. Qual é a estimativa do montante total de fundos portugueses escondidos em paraísos fiscais? O Governo deve ter estimativas sobre isso e eu pedi-lhe esses dados. Também lhe pedi dados concretos sobre a receita adicional resultante das medidas tomadas em sede de IRC e IRS, que referi há pouco, de agravamento de capitais recebidos ou pagos em entidades residentes em paraísos fiscais, como também lhe perguntei a receita fiscal adicional resultante das medidas de agravamento das taxas de IMI e MT para prédios detidos ou adquiridos por entidades residentes em paraísos fiscais. Não respondeu a nenhuma destas perguntas e eu, mais uma vez, insisto na resposta. Avançando para outras perguntas, o relatório refere a miúde o combate à fraude e evasão fiscais ao nível das pequenas e médias empresas, dos pequenos agricultores, do pequeno comércio, dos restaurantes e até, Sr. Secretário de Estado, dos alambiqueiros. Isto é o combate nos trocos para deixar de fora os milhões.
E eu queria lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, qual o resultado do combate à fraude e evasão fiscal, por exemplo, nas empresas do PSI 20, das empresas do setor financeiro, das multinacionais, valores concretos para sabermos exatamente, não apenas das pequenas e médias empresas, ou dos restaurantes, ou dos cabeleireiros, mas dados concretos sobre isso. No relatório de 2012 é dito que a Inspeção Tributária centrará a sua atuação em áreas consideradas cruciais, em particular no reforço das medidas de combate à fraude fiscal internacional, entre parênteses, política de preços de transferência. 2 anos depois, quais os resultados concretos no combate à fraude fiscal internacional, nomeadamente no setor bancário, no qual, de acordo com o relatório da IGF, é onde se concentram as operações de maior risco e materialmente mais relevantes. Quanto é que rendeu este combate nos últimos 2 anos em termos de aumento de receita fiscal? Exatamente. Nestes dados concretos, Sr. Secretário de Estado, não dê respostas vagas. Para finalizar, 3 perguntas muito rápidas. Primeiro, que articulação existe entre a Autoridade Tributária, a CMVM, para a introdução de identificadores das entidades jurídicas, das holdings e grupos de empresas em bolsa, para assegurar a rastreabilidade e a transparência das transações financeiras, essencial para o combate à evasão fiscal? Segunda pergunta deste âmbito. Já foi criado um registro oficial público dos reais beneficiários das sociedades, dos fundos fiduciários, das fundações e de outras estruturas jurídicas similares para facilitar o combate ao branqueamento de capital? E, por fim, em 2013, quantos alertas ou denúncias recebeu a Autoridade Tributária de empresas de auditoria de indícios de planeamento fiscal agressivo por parte das empresas auditadas, suas clientes? Muito obrigado, Sr. Deputado. Curso da primeira e segunda ronda, além de umas considerações que foram feitas gerais, foram também colocadas ao Sr. Secretário de Estado perguntas concretas e muito diretas que, como resposta, poderia ser um simples número, X milhões de euros ou X milhares de milhões de euros. Em nenhuma dessas perguntas concretas sobre o montante que resulta, por exemplo, das medidas implementadas de âmbito normativo, nenhuma dessas perguntas o Sr. Secretário de Estado respondeu, como não respondeu, por exemplo, às perguntas que também eram diretas e concretas sobre a articulação entre a Autoridade Tributária e a CMVM. Um conjunto, contei as 10 perguntas que ficaram por responder. E o Sr. Secretário de Estado faz sistematicamente isso. Refugia-se em respostas gerais, considerações gerais, mas depois não responde às perguntas concretas que são colocadas sobre elementos que não constam no relatório de 128 páginas e que era expectável que o Sr. Secretário de Estado apresentasse esses números aqui perante as perguntas que lhe são feitas. Não tendo optado por não responder, então a questão que resta colocar ao Sr. Presidente é de que se solicita ao Sr. Secretário de Estado para fazer chegar as respostas às perguntas que lhe foram colocadas, aquelas perguntas diretas e concretas, à Comissão, para que nós possamos, fim a esta audição, ter pelo menos estes elementos numéricos que nos permitem ter fazer uma melhor avaliação daquilo que é o combate à fraude e à evasão fiscais.